tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje falaremos sobre fração. E você, sabe o que é uma fração? Sabe o que significa isso? Então vamos lá? A fração nada mais é do que a representação de uma parte de um todo. Então olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Vamos supor que aqui eu tenho uma barra de chocolate dividida em 6 partes iguais. E que eu comi 2 dessas partes. Eu quero representar essa parte, essa pequena parte que eu comi. Então vamos lá? Bom, eu comi 2 partes de um total de 6 partes. Então eu posso representar essa situação com a fração 2/6. Lembrando que o número que fica na parte superior é chamado de numerador e ele vai me dar a parte que eu quero representar. Já o número de baixo é chamado de denominador e ele nos indica o total de partes que está dividido. E como é, pessoal, que nós vamos fazer a leitura das frações? Bom, no numerador, ou seja, na parte superior, no número que fica em cima, nós vamos ler o número normalmente. Na parte de baixo, ou seja, no denominador, nós vamos ler o número em posição, em ordem. Então vejam alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Aqui nós temos o 3 no numerador e no denominador o 4. Lembrem-se, o número de cima nós lemos normalmente. E o número de baixo, que é o denominador, a gente lê em ordem, em posição. Então, vai ficar 3/4. Olha o outro exemplo. 2/8. Olha o outro exemplo. 4/5. Sempre lendo o numerador normalmente e o denominador em ordem, em posição. 6/9. 1/2, porque quando o denominador é 2, nesse caso a gente não vai ler segundo, a gente vai ler meio. Portanto, 1/2, 3/2, 4/2 e assim por diante. 7/10. Continuando com a leitura, se o meu denominador for um número maior que 10 e menor que 100, a gente acrescenta a palavrinha avos. Então, olha só os exemplos que eu coloquei aqui. Como é que eu faço a leitura dessa fração? 12/15. Olha essa, 23/46. Então, se o meu denominador for de 11 até 99, o numerador eu leio normal e o denominador eu também leio normal, acrescentando a palavrinha avos. Outro exemplo, 70/90, 27/36 e assim por diante. Agora, se o meu denominador for 10, 100 ou 1000, a gente vai ler usando décimo, centésimo ou milésimo. Veja o exemplo. 2 décimos, 10 centésimos ou 5 milésimos. Mais alguns exemplos? Então, olha só. Represente a fração da parte pintada. Então, eu coloquei aqui 3 figuras para vocês, dividido em partes iguais e algumas pintadas. E a gente deve escrever a fração que representa a parte que foi pintada. Então, vamos lá. Nós sabemos que a fração é dividida em numerador e denominador. Numerador é o número de cima, que vai me falar a quantidade de partes que eu quero representar. Nesse caso, eu quero representar as partes que estão pintadas. Quantas partes estão pintadas? 3. Então, 3 vem aqui no numerador. No denominador, eu represento o total de partes que foram divididas. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes no denominador. E como é que eu faço a leitura dessa fração? 3/5. Olha o exemplo 2. Aqui nessa figura nós temos ela dividida em 2 partes e uma pintada. Então vamos à representação. No numerador a gente representa a parte que eu quero, que é a parte pintada. Uma parte pintada. No denominador a gente coloca o total de partes que foram divididas. No caso, 1, 2. E como é que eu leio essa fração?
1/2. No terceiro exemplo, eu tenho uma figura dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. E a gente sabe que o total de partes que forem divididas, elas vão vir no denominador. 12 partes é o total que foi dividido a figura. E quantas eu quero representar? Ou seja, quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, a fração que representa a parte pintada dessa figura é 7/12. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de fração e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!